Olá, boa tarde a todos. Iniciamos agora o segundo dia de atividades do Global Fórum Fronteiras da Saúde, após uma abertura intensa ontem, onde contamos com 2.600 inscritos e 2.582 pessoas online. Foi um dia muito intenso, onde o propósito de melhorar a saúde dos brasileiros esteve presente em todas as discussões e caminhos apresentados. E para fazer a abertura do segundo dia do Global Fórum Fronteiras da Saúde, onde teremos como tema central a incorporação de novas tecnologias em saúde, convido Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. Boa tarde, Marlene. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, bem-vindo, bem-vinda ao segundo dia do terceiro Global Fórum Fronteiras da Saúde. Engajamento, diálogo, coragem e atitude. Estas são as 4 palavras que norteiam o nosso estar aqui e agora. E mais do que isso, a ousadia necessária. Um comentário que ouvi ao apresentar esse projeto para um dos nossos convidados dessa edição. Acredito que seja tudo isso e um pouco mais, uma inquietude em propor o que ninguém propõe, convidar para o diálogo quando a voz torna-se solitária, inspirar para o engajamento à causa da saúde, se pautar pela coragem de se expor com novas ideias, quando muitos já decidiram permanecer na crítica. Encorajar a atitude para juntos fortalecermos a esperança de que podemos, sim, contribuir e dialogar. Foi difícil chegar até aqui? Sim, foi muito difícil. É como remar contra a maré, mas foi muito emocionante. Contar com o apoio de pessoas, empresas e entidades que não mediram esforços e energia para embarcar conosco nessa estimulante jornada, visando a melhoria da saúde de todos os brasileiros. O Global Fórum Fronteiras da Saúde é um convite para estarmos lado a lado neste propósito de compartilhar conhecimento e ousadia. Ontem tivemos um dia muito inspirador e hoje não será diferente. Nosso eixo de discussão será incorporação de novas tecnologias em saúde. A primeira mesa será com a Universidade de Chicago, depois teremos o painel 1, algumas reflexões e cases para discutirmos a tão necessária revolução digital. O nosso Global Forum Coffee, os estudos de comparação indireta e dados de vida real e sua importância na tomada de decisão para a incorporação de novas tecnologias. No painel 2, tecnologia e a saúde para quem precisa e quando precisa. E para fechar a nossa agenda de hoje, teremos a apresentação do Discussion Paper do GT de Incorporação de Novas Tecnologias em Saúde do Global Fórum, coordenado pelo Centro de Regulação do INSPER. Muito obrigado pela audiência e deixo aqui um grande abraço a cada um que está nos acompanhando e um desejo de que vamos juntos mudar a saúde nesse país. Um bom evento a todos. Muito obrigada, Marlene. Sem dúvida, hoje será igualmente incrível. E eu convido agora a professora Shyama Majumdar, gerente sênior de empreendimentos científicos no Centro Polsky para Empreendedorismo e Inovação da Universidade de Chicago. E Stacy Lindahl, professora de obstetrícia e ginecologia da Catherine Lindsay Dobson Universidade de Chicago, fundadora e diretora de inovação da KnowPow, para abordar o tema inovação na saúde da população, saúde comunitária, atendimento personalizado a todas as pessoas. E logo após a apresentação, teremos um debate com a participação do médico oncologista clínico e oncogeneticista da Oncologia DOR, Rodrigo Guindalini.
Welcome all participants from different Sejam bem-vindos todos os participantes de países e cidades diferentes do Brasil. Muito obrigado ao Instituto Lado a Lado pelo esse Fórum Global. Meu nome é Rodrigo Santa Cruz Guindalini, eu sou oncologista médico especializada em oncologia genética. E eu estou lidando com o programa Câncer na Oncologia DOR. Eu gostaria de dar as boas-vindas a vocês, do Instituto Lado a Lado e a Universidade de Chicago. Em 2012, no meu PhD, eu tive a oportunidade, na mentoria de um fellow no McLean Center para Ética Médica. Eu estudei no Centro de Genética de Oncologia na Universidade de Chicago. Desde que eu voltei para o Brasil, utilizando a rede e também os recursos da Universidade de Chicago, eu trabalhei com o Instituto Lado a Lado para aumentar a medicina especializada para os pacientes de câncer. E a terceira edição desse Fórum Global juntou parceiros de instituições públicas e privadas e também a academia para discutir soluções possíveis para um sistema que tem, por exemplo, seguros, uma parte privada e uma parte pública. Nós temos uma agenda bastante forte para a mudança e não simplesmente gerar mais conteúdo que não pode ser aplicado nas políticas públicas e vendo também estratégias e investimento para tal. Isso significa mexer com a percepção de cada participante, encorajando-os a ver qual o papel que eles têm no sistema de saúde. Nós temos também o exame da relação entre essas esferas pública e privada, e nós temos aumentos da expectativa de vida que vão levar a o número de pessoas aumentando em 2 vezes, o número de pessoas acima de 60 anos. E nós temos também as questões das nações que estão em desenvolvimento. Então, realmente, isso pode ser implementado. Em 2021, o Fórum vai focar nesse cenário pós-pandemia e a incorporação das novas tecnologias e estratégias. Eu estou animado para apresentar a doutora Stacy Lindahl, da Universidade de Chicago, para essa palestra Keynote. Ela vai falar sobre o trabalho dela em termos de equidade na saúde e também trabalhando como médica inovadora, trazendo soluções de engenharia. A doutora Stacy Lindahl é professora de obstetrícia e ginecologia, professora de medicina e geriatria e cuidados paliativos, e é uma ginecologista que trabalha na prática. Ela lidera a medicina integrativa, que é o programa, e como tratar e identificar problemas sexuais em mulheres. E ela foca em sexualidade dentro do contexto da doença e da idade, e inclusive pessoas com pobreza. Ela é fundadora e Chief Innovation Officer da Nowpo, que é uma comunidade personalizada que tem uma plataforma de bem-estar e que dá cuidados. Ela é diretora do Human Labs, é uma iniciativa de comunicação em saúde para ampliar o conhecimento sobre a função sexual feminina, e também temos uma juventude que está focada nessa comunidade que forma a organização. O trabalho da doutora Lindahl é um trabalho na prática. Ela vai compartilhar com os profissionais e acadêmicos no público de hoje como ela transformou uma ideia em um negócio sustentável. E eu tenho confiança de que o seu compromisso para criar soluções de saúde, dando suporte aos pacientes e suas comunidades, com certeza vão inspirar o público. Estamos honrados de ter essa palestrante muito importante hoje e ter essa parceria com a Universidade de Chicago. A doutora Lindahl também vai ter a doutora Shyama Majumdar, da Universidade de Chicago,
da área de inovação, e ela vai moderar a discussão. A doutora Shyama Majumdar é Senior Manager de Science Ventures no Centro de Empresariado e Inovação da Universidade de Chicago, e ela trabalha com o pessoal, os professores e alunos na universidade, focando em ciências de vida e tecnologia. A doutora Shyama Majumdar teve seu PhD em biologia e conduziu uma pesquisa sobre biologia do câncer. E sem mais, por favor, vamos dar as boas-vindas à doutora Stacy Lindahl e à doutora Shyama Majumdar. Muito obrigado, doutor Guindalini. Realmente, o nosso centro esse Centro Polsky, ele avança todas as áreas da Universidade de Chicago em termos de inovação para a criação de novas parcerias. E, realmente, mais de 2 décadas de existência, esse Centro Polsky tem sido o ponto de partida para muitas coisas. Em Simple Mills, RubHub, Pixels Oncology, Explorer Surgical e vários outros. Meu nome é Shyama Majumdar e eu sou a gerente sênior para essa área. Eu lidero um dos principais programas chamado Campus, em Chicago, e eu trabalho com cientistas de classe mundial na universidade e eu ajudo a trazer essas invenções para o mercado. E é com grande prazer que eu apresento a vocês uma das nossas cientistas mais prolíficas, empresária também, a doutora Stacy Lindahl. A doutora Lindahl é fundadora do NowPal, é uma plataforma que é baseada em ciência e comunidade, e agora ela dá suporte aos cuidados e ela faz encaminhamentos para várias necessidades de pacientes, inclusive assistência médica, nutrição, cuidado, suporte e muitas outras coisas. E agora nós temos essas coisas também enraizadas no Centro Polsky. Desde que foi concebido, nós temos agora um espaço de trabalho, de trocas, e agora isso faz parte do Polsky Incubator, que é um programa para ter empresas menores sendo desenvolvidas, e a ideia veio desse laboratório para algo real. E a parte mais recente foi pela Unite Us, que é uma empresa líder de tecnologia que junta os equipamentos com a área de saúde. Nós temos também um modelo e um engajamento da comunidade para fortalecer os laços e ter recursos dentro de Chicago para a comunidade. E com essa introdução, eu vou começar a nossa conversa de hoje com a doutora Lindahl. Seja bem-vinda. E a minha primeira pergunta para você hoje é: como é que a sua experiência clínica como ginecologista levou a esse trabalho de inovação e de empresariado que você faz hoje? Obrigada, Shyama, é ótimo te ver. E olá para os amigos novos e velhos do Brasil. Estou muito feliz de estar aqui hoje. A sua pergunta é uma que eu pensei bastante ao longo do tempo. Eu sou obstetrista e ginecologista, e essa área de ginecologia é muito prática. Tem que pôr a mão na massa. Imagine um nenê nascendo, é médico, é cirúrgico, e envolve uma mãe e um bebê. Então, esse conceito de colocar a mão no problema, pôr a mão na massa, fisicamente ou literalmente para mim, é um componente crítico de formação de ideias. E é claro que nem todos os empresários podem realmente colocar a mão na massa em outro ser humano para gerar ideias, mas eu acho que essa ideia de tocar e de estar familiarizado e realmente olhar para um problema de frente, isso é muito importante para esse tipo de trabalho. E nós temos também esse trabalho na maternidade, isso realmente é um caos, e a parte de empresariado também. Quando você entra numa unidade, de repente tem 15 salas e quartos, não é? E
de trás de cada porta você tem uma mulher diferente, em estágios diferentes do parto. Você não sabe qual que vai nascer primeiro e como, e quais as surpresas que você vai ter. Às vezes, realmente, é um momento estressante. Então, é o conforto com o caos, calma no caos, e aí confiança no caos é uma outra coisa que eu aprendi no meu treinamento médico. E eu digo assim, a felicidade no parto de um bebê, como obstetra, eu sempre achei muito emocionante, todas as vezes que eu estava num parto. Mas você acaba se acostumando a dar a criança, passar para os pais, e você aprende a deixá-los ir. Então, nessa plataforma, a gente ajuda a passar essas ideias para fora. Então, você precisa entregar o bebê para os pais, por exemplo, né? Confiando em outras pessoas para deixar essa criança saudável. E esse nenê que chama Naupal, ele foi para a escola, né, depois de 5 anos, e acho que foi muito mais rápido do que nós esperávamos. E a minha área é dividida em 2. Uma parte é clínica, eu trabalho com pessoas que têm câncer para preservar e voltar a ter a sua função sexual, e a outra parte é mais baseada em população e comunidade. E indivíduos no coletivo formam comunidades, então as duas coisas estão ligadas, obviamente. E o que liga esse trabalho é um interesse fundamental no princípio ético de justiça. O Dr. Guindalini, ele conhece os princípios da autonomia, beneficência e justiça. E eu sempre fui muito intrigada, eu estou programada para realmente ficar chateada com injustiça e todo o desperdício. Para mim, o desperdício é uma das coisas mais injustas que nós temos e, com certeza, é uma das mais fáceis de resolver. Então, as duas áreas, cuidando de pacientes, melhorando a função sexual e também o trabalho com a população, isso é por causa da minha preocupação com saúde e justiça. Obrigada, parabéns por isso. E que bom que foi rapidamente para a universidade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como surgiu o Naupal e essa parte da comunidade. Nos conte mais, por favor. Então, eu adoro contar essa história, porque as palavras podem ficar misturadas, não é? Isso é a parte de branding, é um desafio de branding e comunicação que todos os empresários entendem. E falando sobre a mão na massa, quando falamos de pacientes individuais, a ideia da comunidade, quando ela surgiu dentro do laboratório na Universidade de Chicago, a ideia realmente chegou ali da terra da Universidade de Chicago e cresceu em relação a médicos se juntando, e líderes da comunidade, e até adultos mais velhos que tinham um tempo para trabalhar conosco, para considerar como nós poderíamos, no longo prazo, trabalhar juntos na vitalidade, isso no lado sul de Chicago. Eu não sei se vocês já foram para o lado sul de Chicago, deixa eu explicar como é que é. É mais ou menos metade da nossa cidade, tem mais ou menos 1 milhão de pessoas ali no sul da cidade de Chicago. Nós começamos com 850 mil, mais de 90% das pessoas que são afro-americanos ou negros, é uma das áreas maiores, né, de comunidades maiores de negros nos Estados Unidos, e tem muita história. E eu herdei o trabalho da Michelle Obama, que era a vice-presidente desse centro, e ela que criou o nosso primeiro escritório dentro da Universidade de Chicago, e ela estava trabalhando para o nosso reitor, o James Nadera, que hoje é o presidente da Associação Médica Americana. O trabalho começou com uma chamada para repensar ali na Universidade de Chicago como que nós estávamos trabalhando com as pessoas e as organizações do lado sul, da região sul da cidade de Chicago, para tentar melhorar a saúde, ter mais vitalidade econômica, isso no longo prazo. Então, ela realmente foi fazer outro trabalho e eu fazia parte da equipe que herdou
essa iniciativa de saúde, e parte do que eu herdei foi o compromisso dela a um conceito chamado de comunidade, desenvolvimento de comunidade baseada em ativos. E isso simplesmente diz que você precisa saber quais são os ativos de trabalho, se é um indivíduo ou de uma comunidade, antes de você começar a inovar e trazer novas soluções. O que está funcionando aqui? E esse conceito realmente ressoou com o desenvolvimento dos líderes na nossa geografia e também ressoou com esses pesquisadores como eu, que estão familiarizados com o conceito de participatória. Às vezes é chamado de pesquisa baseada em comunidades. E, com certeza, a área de saúde está interessada nesse tipo de pesquisa. E, basicamente, era para ver ali a participação de minorias da população nos estudos clínicos, mas teve um interesse nesse conceito ali de pesquisa participatória. Então, nós começamos nos perguntando, porque essa era uma ideia que ressoou na comunidade toda. Nós perguntamos quais são os ativos dessa comunidade e como é que podemos alavancar e montar em cima disso, enquanto nós pensamos no que precisamos construir a vitalidade e saúde no longo prazo. O que nós aprendemos desde o começo é que os membros da comunidade disseram que deveríamos focar em 3 áreas. Uma é identificar os ativos, ter uma definição maior de saúde e também produzir dados, né? Dados que todo mundo poderia utilizar. E a partir desses tópicos que surgiram em relação à pesquisa qualitativa e conversas contínuas durante alguns anos, nós criamos um programa chamado MassScore, que é de emprego de jovens, que engajava ali ou dava tecnologia para a juventude, e eles faziam um censo abrangente de todos os negócios e organizações dentro da comunidade. Por que a gente não entra no Google só para fazer isso? Bom, os melhores dados do Google ou de outros bancos de dados de pesquisa, eles não tinham 30%, 40% dos melhores ativos das nossas comunidades, onde as pessoas mais precisam dos recursos. Então, nós precisávamos ir para as ruas para realmente entender os ativos que tínhamos. E quando nós começamos a entender isso direito, compartilhar os dados via internet para todo mundo usar, esses médicos, enfermeiros e trabalhadores, assistentes sociais, falavam assim, eu preciso desses dados no meu fluxo clínico, eu preciso conectar os pacientes aos recursos da comunidade para eles serem bem manejados quando estiverem doentes, e aqueles que estão na comunidade e não dentro do consultório médico. Então, a ideia é você colocar o MassScore, que é colocando a juventude para trabalhar e aprendendo ali essa atividade matemática, treinando os jovens para serem empregados de alto desempenho, e depois conectando esses dados que você coletou dentro dos sistemas do fluxo médico da área de saúde, para nós podermos prescrever para a comunidade, para melhorar a saúde, para complementar a medicina, os procedimentos que nós prescrevemos para outros tipos de condições médicas. Então, essa que é a história. Então, nós temos ali o MassScore, comunidade, e agora a empresa que vai fazer esse trabalho de prescrição. Maravilha! Então, eu queria passar agora para o NowPow e saber um pouquinho mais sobre isso. Entender como que o NowPow realmente começou, quando você fala sobre isso. Adoraria ouvir um pouquinho mais sobre isso também. É uma história interessante, e para os nossos colegas brasileiros, pensando ali no financiamento do empresariado, vocês de repente podem achar interessante. Eu achei. Para a maior parte da minha carreira, o principal financiamento, o meu trabalho como professora da Universidade de Chicago, veio do Instituto Nacional de Saúde, que tinha a ver ali com a saúde individual e da população. E depois, os serviços Medicare e Medicaid, e é uma agência do nosso Departamento de Saúde e Serviços de Saúde, eles receberam uma quantia significativa do governo para fazer um mecanismo de financiamento. Então, em 2011, a nossa economia nos Estados Unidos estava muito deprimida e, realmente,
eles fizeram ali um chamado em relação ao que eles chamaram de inovação na área de saúde. E esse Innovation Awards eram os prêmios que eles davam para as pessoas que traziam novas ideias, melhorando a qualidade da saúde e também melhorar a saúde, é claro, e também diminuir os custos, não é? Conter os custos, vamos dizer assim. Então, nós estávamos ali numa direção insustentável em termos de custos nos Estados Unidos. E tinha 4 requisitos. Eles pegaram ideias que ajudariam a desenvolver a força de trabalho no futuro, a não ser que eles tivessem ideias que provocariam equidade e teria disparidade. O que nós tínhamos em 2011? Nós tínhamos uma rede muito funcionante, engajando colaboradores na nossa geografia, estávamos atendendo uma comunidade que estava do lado errado dessas disparidades de saúde, como consequência de centenas de anos, problemas estruturais, de racismo mesmo nos Estados Unidos. Nós estávamos trabalhando e mostramos que poderíamos treinar e empregar os jovens para fazer um censo dos ativos na comunidade, e tivemos ideias de que nós queríamos realmente entrar nesse fluxo para melhorar a qualidade da saúde e a gestão da doença nesses pacientes. Então, é isso que nós propusemos em termos dos pacientes de Medicare e Medicaid, e precisávamos dizer como nós poderíamos salvar dinheiro, né, economizar dinheiro, colocando pessoas ali sistematicamente. E tinha mais de 3.000 aplicações na nação, nós tivemos o financiamento de 26, e com essa primeira parte das ideias, falaram que o engajamento da juventude, esse engajamento ali da estrutura era um ponto muito interessante. E nós tínhamos 3 anos, eram 6 meses para criar essa tecnologia prescritora, e tivemos mais 30 meses para implementar e integrar nesses sistemas de registro médico e demonstrar o impacto. E nós fizemos isso, e tem uma expectativa de que os inovadores poderiam realmente dar um modelo sustentável para a inovação. Então, nós tínhamos ali um fluxo todo no nosso grupo, e olhando para todos os modelos, e eu realmente gostaria que isso fosse um modelo sem fins lucrativos, porque eu não tenho conflitos de interesse, mas essa pesquisa de sustentabilidade disse que nós precisávamos ser uma coisa realmente estrutural, com os Chief Technology Officers, que nós poderíamos reconhecer e confiar. Então, nós criamos uma empresa, NowPow, para fazer esse trabalho prescritivo, e criamos também uma organização sem fins lucrativos chamada Max4 para continuar essa questão de mapeamento usando os jovens. Então, através do Polsky Center, como a Shaimar já disse, era uma experiência muito interessante em relação ao empresariado. Em 2016, agora nós temos 2 empresas novas operando independentemente, e isso na região sul de Chicago, para realmente retornar a isso e retornar para essa comunidade e mostrar para o mundo que essa tecnologia, essa empresa de tecnologia pode realmente ter sucesso, que ela veio da terra, ajudou a criar as ideias, e isso teve ali um modelo de negócios, de impacto social, e realmente essa parceria seria um modelo sustentável. E agora, com essa venda do NowPow, nós demonstramos empiricamente que uma empresa de impacto social na região sul de Chicago, que entrega valor, pode ser algo sustentável no mercado. Isso é incrível. Isso é incrível. Realmente, você pode fazer isso, um modelo sustentável de negócios. Então, realmente, isso é incrível. Nós falamos um pouquinho sobre esses modelos sustentáveis, e eu entendo que a incepção dessas 2 empresas tem a ver com a transformação desses conceitos em modelos sustentáveis. E, na sua perspectiva, se nós pensarmos ali dentro da área de saúde,
Como é que é criar esse modelo de negócio sustentável? Falando da sua experiência com o Maupau, se você puder falar um pouco disso, seria ótimo. Então, eu já contei essa história e eu aprecio, né, através das perguntas, isso realmente nos ajudou a contar história. Foi uma ideia brilhante em relação ao Congresso e para os serviços de Medicare e Medicaid. E esse financiamento do NIH, do Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, eles falaram assim, bom, isso vai nos levar ao próximo financiamento, e esse financiamento vai levar a outro, nós vamos ali de um estudo com 2 locais, né, 2 centros para outro, com 3 centros, mas não são os cientistas que conseguem propor um modelo sustentável de pesquisa. Então, a palavra inovação, que focava em soluções sustentáveis para essa população, foi uma ideia muito inteligente, até onde eu sei. Naupal é uma das poucas empresas que foi ali do laboratório para o mercado, uma das poucas, mas eu sei que tem várias outras histórias de sucesso. Então, em termos de benefício por ano, nós fizemos essa experiência fazendo um argumento e quanto à escala, esse retorno sobre investimento era realmente uma questão de desafio e disciplina que realmente se juntou ao nosso sucesso. Uma outra coisa, tinha esse incentivo de que as ideias não eram só para trazer uma solução, mas iriam ajudar a desenvolver a força de trabalho do futuro. E a maior parte do financiamento de pesquisa do NIH também não fala de desenvolvimento de força de trabalho, mas eles querem saber como é que o treinamento vai ser feito. Então, isso foi um análogo para isso. Então, em termos de tecnologia e com a pandemia, estamos vendo falta de força de trabalho e tem muitas empresas que perceberam que, por exemplo, eu ainda tenho um longo caminho a percorrer para ter inclusão na força de trabalho. Então, agora, nós estamos juntando o Naupal com o MapScore e realmente a nossa experiência, 90%, que identifica ali os negros, os afro-africanos e outros que são representados na ciência. Isso acaba sendo um pipeline de talento que depois nós podemos colocar ali no mundo de tecnologia corporativa. Nós conseguimos sustentabilidade e escala para as duas organizações. Então, para o Naupal teve uma saída e agora o MapScore já está independente e também trabalhando em 5 geografias, do Havaí até a cidade de Nova York, Chicago, Detroit, Carolina do Norte. Então, esse modelo de impacto social deu sustentabilidade às duas coisas. E eu acho que um outro ingrediente de sucesso é realmente colocar a mão na massa, essa parte do engajamento da comunidade. Estamos trabalhando juntos, não apenas com as soluções, mas em relação ao melhor caminho de sustentabilidade para as soluções, para melhorar ali no longo prazo. Agora, em relação ao que você disse, tem uma brecha de informação na comunidade, em termos de comunicação e recursos. Então, falando sobre isso, como é que essas iniciativas da comunidade podem assegurar que essas ferramentas são formas boas para essas comunidades que elas vão atender? Sim, eu sei que eu estou sendo repetitiva, mas começa com colocar a mão na massa, começa trabalhando assim de ombro a ombro, lado a lado, né, com as pessoas que conhecem melhor essa área. Então, nós vemos com várias ferramentas, nosso kit de ferramentas, de repente pode haver uma sobreposição com as pessoas que já trabalharam, tiveram experiência nas comunidades, e as nossas soluções vão tentar dar suporte a isso, e nós precisamos trabalhar assim, ombro a ombro, né, como ela diz, ou lado a lado, nesses mesmos ativos, e tendo um entendimento de quais são esses ativos, para assegurar que as soluções que nós criamos
são corretos para aqueles que eles vão fazer. Então, realmente, colocar a mão na massa, engajando com as comunidades desde o começo é muito importante. No nosso caso específico, o problema que nós estávamos vendo era talvez uma história melhor, assim, sobre medicina. E desculpe, eu sou ignorante, eu não sei exatamente qual que é o estado de prescrição médica no Brasil, se é aquele bloco de prescrição, que é assim que nós sempre fizemos, nós escrevíamos ali no nosso papel e dávamos o papel para o paciente ir comprar o remédio lá na farmácia. Será que é um processo análogo ou digital? E para a transição que foi ali de um processo análogo para um processo digital, que literalmente levou o sistema todo para realmente ir do papel e escrevendo ali nos bloquinhos para uma experiência digital. E isso aconteceu muito rapidamente. Agora, como é que nós podemos prescrever? Nós temos ali esses inventários regulados, escrutinizados de todos os produtos farmacêuticos, para quem que é, quais são os seus benefícios, qual é o custo, como é que você precisa ver isso. E as drogas são importantes, quase todos os meus pacientes têm câncer, e não tem dúvida de que muitos deles se beneficiaram em termos de dias de vida dos medicamentos que eles recebem. E também é verdadeiro que a maior parte do que determina a nossa saúde, até pessoas com câncer ou outras condições, eles dependem da medicina, e o que determina a nossa saúde é todas as outras coisas. Então, é o que acontece em casa, é o que acontece na comunidade, se nós temos acesso a alimento e uma comunidade, e proteção, e segurança. Então, se eu prescrevo um medicamento para alguém que não consegue comer direito, não tem nem casa, como é que eu produzi a saúde? Então, o nosso trabalho tem sido sobre entender quais são os ativos na comunidade para endereçar tudo que realmente levam à saúde. E todos esses dados são úteis para os líderes de desenvolvimento econômico na comunidade, o pessoal que se preocupa com turismo e também os impostos nas comunidades. Então, fundamentalmente, estamos tentando entender os ativos das nossas comunidades e todo mundo poderia se beneficiar e inovar a partir desse conhecimento. Isso é maravilhoso, realmente, começar ali na base e ficar ali de pé com a comunidade. Isso é fantástico. E uma das minhas últimas perguntas, o que você acha que é o próximo passo em relação à saúde e o empresariado, e como é que nós devemos continuar nesse lugar nas comunidades para facilitar as alterações que estamos discutindo? Bom, nos Estados Unidos, pelo menos, nós temos muita energia que estava sob pressão. Realmente é um subgrupo de acadêmicos e cientistas, mas tem muitos de nós que podem ver essa questão do laboratório para a comunidade, isso em 5 a 10 anos. E a Universidade de Chicago, que eu já estou ali há 20 anos, com certeza tendo um centro de inovação, uma estrutura para nos permitir isso, faz uma grande diferença. Eu acho que a melhor evidência sugeriria que mais e mais das grandes universidades do mundo estão apreciando o valor da inovação e também a importância de estimular a inovação de maneira que é ética, especialmente com relação às pessoas que participam nessa pesquisa e muitas vezes são membros da comunidade e também são sustentáveis. Então, eu acho que nós vamos continuar a ver mais disso e provavelmente estamos muito no início dessa curva. Uma outra área que eu vejo seria a qualidade 2.0 na saúde. Essa transição que eu acabei de descrever há 2 minutos atrás, passando de uma indústria com papel e lápis para uma digital, isso foi gerado pela
1.0, a qualidade 1.0. Então, nós temos a Academia dos Estados Unidos de Ciência e Engenharia, eles publicaram uma afirmação dizendo que errar é humano, focando nos erros ali feitos na comunidade médica, basicamente do uso de medicamentos. Então, é isso, provavelmente, que levou a essa prescrição digital e a transformação digital na área de saúde. Eu acho que qualidade 2.0 vai focar no que seria a qualidade, a efetividade, a segurança de todas essas outras intervenções vitais que as pessoas precisam para ficar saudáveis. Qual é a melhor forma de dar suporte alimentar para pessoas que não têm nutrição suficiente? Quais que são os modelos para ajudar na parte de residência, segurança ou promoção, mitigação de violência? Qualidade 2.0 vai olhar para isso muito mais seriamente, mais analogamente em relação a todas essas outras intervenções que são necessárias para promover a saúde. E, por último, eu diria assim que nós temos uma crise na saúde mental. Eu não preciso dizer isso para vocês. Se nós olharmos para os nossos familiares e amigos, sabemos que realmente a crise mental está muito grande. Nós estamos com poucos recursos e em todo lugar do mundo que temos essa pandemia. Eu vejo realmente oportunidade, uma oportunidade crítica e para realmente dar suporte para final de vida, para abuso de drogas, para as pessoas ficarem em casa com dignidade. E eu acho que essas 3 áreas são bem interessantes para a inovação e a intervenção, especialmente em relação às comunidades que foram deixadas para trás na maior parte desses domínios. Muito obrigada, doutora Lindahl, por essa linda olhada nessa jornada ao NowPow e essa questão da comunidade na área da saúde. No tempo que nós temos, eu gostaria de passar para os membros do nosso público para começar a sessão de perguntas e respostas. Vocês podem apertar o botão de perguntas e respostas, o QIA, e se for em inglês. Ah, não tem. Tá bom, acabaram de dizer que não tem esse botão, então vocês podem continuar a mandar as perguntas pelo chat, pelo bate-papo. Então, eu vou começar com a primeira. De que forma que você precisou adaptar para um pensamento de negócios em termos de um pensamento acadêmico? Bom, para ser uma investigadora principal da Universidade de Chicago, eu acho que é justo dizer que essa universidade é de classe mundial e nós temos muito financiamento, tem um financiamento ali entre 8% e abaixo. Precisa de instintos empresariais. Se você tivesse me perguntado há 20 anos atrás ou 10 anos atrás, se eu fosse empresária, eu diria assim, não, eu sou boa samaritana, eu sou uma profissional de saúde e na parte de empresariado, isso em relação a ter lucro, isso nunca foi a minha aspiração. O que me deu a disciplina para utilizar usar isso nesse modelo sustentável para realmente fazer os cálculos que nós precisávamos para economizar. Nós precisávamos fazer o Google do PDPY, né? Isso que é o que nós precisávamos fazer nas aplicações, nós nem sabíamos o que significava. Eu também diria que eu nasci em Detroit, em Michigan, 4ª geração, e realmente é o local onde temos a indústria automotiva, e nós tínhamos aquelas linhas de processo, não é? Nós fomos treinados para pensar sobre ideias em termos de escalabilidade, e pelo visto, isso, né, estava dentro de mim o tempo todo, e da área acadêmica, isso simplesmente aumentou. Ótimo, obrigada. A próxima pergunta é, qual que é a sua percepção em relação a atitudes gerais sobre o empresariado e a área acadêmica? O que os grandes institutos acadêmicos podem fazer para ter esse tipo de liderança empresarial? Bom, isso é um tópico bem interessante. Na verdade, eu passei no semestre
passado com um brilhante estudante, com o professor Gardner, na Universidade de Chicago. O professor Gardner é chefe da área de empresariado e olhando para essa questão disso e o que nós sabemos sobre isso. E parece que existe uma necessidade para a ciência, para informar ali, conforme as universidades estão tomando decisões, mas eu acho que uma das maiores preocupações da universidade, uma que não tem um histórico longo de laboratório até a comunidade, são 15 anos de investimento foram feitos em mim como professora. Quando nós passamos essas empresas para fora, eu ainda era uma professora associada. Agora eu vou comercializar essas ideias e sair do lado acadêmico. Eu acho que para algumas pessoas isso acontece, mas o oposto aconteceu comigo. Me tornando uma empresária e tendo que defender essa sustentabilidade no mercado comercial me tornou mais produtiva e mais disciplinada e cientista também no meu laboratório. Então, ao mesmo tempo que essa empresa cresceu, o meu laboratório também está muito grande nesses últimos 5 anos, está maior do que nunca. Então, você tem alguns acadêmicos que vão ser empresários em série, voltando para o laboratório várias vezes, tem esse tipo de fenótipo, e tem outros também cuja atividade empresarial é tão interessante que eles escolhem isso acima de sua atividade acadêmica principal. E nós precisamos fazer ciência para ver quem vai fazer o quê, qual que é a tendência e qual que é o valor para nós pegarmos. Ótimo. Então, como você é uma das empresárias que voltou para o laboratório para ter novas ideias, a próxima pergunta é justamente sobre isso. Será que você pode compartilhar conosco qual é o seu próximo projeto? Bom, esse é o meu tópico favorito. E agora, com essa transição do NowPow para Unite Us, eu estou muito comprometida com isso e eu quero me envolver com isso no longo prazo. Enquanto isso, meu laboratório tem trabalhado com o Bionic Breast, a mama biônica. Isso é um projeto que volta àquela questão de mão na massa. Eu estou na minha clínica toda semana, estou vendo pacientes com câncer, metade tem câncer de mama, e eu estou tendo dificuldade de voltar, de ensiná-los a ter a função sexual depois do câncer. Então, eu faço a correlação ali dos sintomas e os achados clínicos e as suas queixas. E um dia, uma das minhas pacientes disse assim, bom, você fez o exame, mas o problema está na minha mama. Por que você não examina a minha mama? Aí eu falei assim, nossa, é uma pergunta muito boa, eu acho que eu não examinei a mama porque eu sei que, né, o seu cirurgião e a sua médica oncológica está fazendo isso. E a minha paciente falou assim, bom, mas a falta de sensação, a cicatrização e a dor que eu tenho na mama é um motivo pelo qual eu não estou tendo função sexual. Então, vamos examinar as suas mamas. E eu preciso dizer, assim, provavelmente eu já tinha 5 anos de experiência naquele momento, isso mudou não apenas a minha prática, porque eu sempre faço um exame de mama, agora eu sempre ofereço isso para as pacientes, mas me deu a ideia ali para esse projeto de mama biônica. Então, muitas mulheres que fizeram reconstrução depois da mastectomia por causa de câncer de mama ou para redução de risco na mama, e elas não sentem porque os nervos foram removidos e elas acabam desenvolvendo dor crônica na mama. Então, nós temos o Sivan Vansmeia, que é neurocientista, eu tinha lido o trabalho dele, que foi destacado pelo presidente Obama, então, colocando ali a sensação de volta nesses membros. Aí eu falei com ele, assim, será que você pode nos ajudar com as mamas depois da mastectomia? E ele foi muito entusiasta e disse que sim, e agora nós temos ele comigo e o Si-Han Wang, que é um cientista que está nos ajudando a resolver esse problema. Então, é aí que vai a maior parte da minha energia agora, e nós ouvimos de mulheres do mundo todo que já leram sobre o nosso trabalho, elas querem se envolver nesse estudo clínico, e os nossos pacientes também são stakeholders nessa pesquisa, fazem uma parte interessada nessa pesquisa, e a comunidade também. Isso é incrível, eu espero que realmente você tenha muito sucesso com esse projeto. E seguindo em frente,
Temos algumas perguntas do Dr. Guindalini, então eu vou convidá-lo para fazer as suas perguntas. O seu áudio está desligado, doutor. Muito obrigado, Stacy, por compartilhar a sua história conosco, muito emocionante, e vai ser ótimo ver os resultados desse projeto novo, porque eu sou um oncologista médico e eu vejo, na maior parte, pacientes com câncer de mama, e isso realmente é uma grande solução para elas. Então, esperamos ter as respostas certas para melhorar a qualidade de vida delas. Você falou muitas vezes que é importante ir até a comunidade e coletar os dados em relação ao que é necessário da comunidade. Será que você pode nos dar um exemplo prático? Quais as ferramentas que você utiliza e que dados que você pode ter? Que tipo de dados? Sim, claro. Bom, qualquer um que já participou num programa de verão da juventude, de trabalhar no verão, onde você deu suporte a uma organização que contrata jovens no verão, as férias de verão, provavelmente vocês já conhecem esse negócio de mapeamento da comunidade. Então, pensa assim como se fosse uma caça ao tesouro. Então, nós mandamos a juventude ali para identificar recursos numa comunidade. Eles têm ali papel e lápis, e eles trazem as informações, vamos dizer que é um programa de juventude focado em esporte. E os diretores do esporte vão dizer assim, bom, então agora vocês vão sair numa equipe, vocês vão andar pela comunidade, encontre todos os lugares na comunidade que são interessantes para esporte. E é um processo análogo. Então, o que acontece? Isso mantém a juventude ocupada, e assim nós pagamos eles pelo trabalho, e aí nós teríamos um relatório no final do verão, alguém de repente digitou, colocou ali numa pastinha, alguém fez algumas cópias e distribuiu ali na vizinhança, mas isso não continua. Então, esse mapeamento da comunidade, que é feito pelo MapScore, nós levamos do análogo para um processo digital, nós criamos um app na Universidade de Chicago, com os nossos serviços ali de tecnologia de informação, que é chamado de Map App, não é? Um aplicativo de mapa. Nós colocamos nos celulares, teve um fornecedor de celulares que doou os celulares para a equipe utilizar. Nós geramos mapas digitais através dos celulares, e eles precisavam rastrear ali cada quadra da comunidade. Eles sistematicamente, eles param em cada lugar que está servindo o público, todos os lugares. Então, é um ativo, pode ser, por exemplo, um posto de gasolina, uma farmácia, uma organização de jovens, ou igrejas, né? O tipo de organização no sul mais prevalente, no sul de Chicago, é igreja. E aí tinha um código, qual que seria a função primária, eles verificam as informações e eles realmente colocam a comunidade no mapa. Os dados entram ali para um banco de dados administrativo, onde nós temos jovens mais experientes processando os dados, limpando, reparando, e depois nós temos outros jovens que tornam esses dados disponíveis para o público. E esse mapa já foi repetido ao longo do tempo. A ferramenta agora não apenas mapeia os aplicativos, os ativos, mas também traz produtividade e também dados sobre a qualidade do trabalho, e aí pega ali e leva o mapeamento de ativos para o nível científico, e assim nós temos dados para quem quiser, em vez de colocar ali num papel, deixar ali para pegar pó. Perfeito. Agora entendemos, né, como vocês conseguiram os dados. E você disse que as ideias foram desenvolvidas nesse Instituto Polsky, não é? E aqui no Brasil estamos tentando criar, ou começando a criar alguns centros, alguns que já têm alguns anos de idade, mas não é muito comum dentro das universidades ter esse tipo de relação de empresariado. Então, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre
a importância de desenvolver as suas ideias dentro desse tipo de centro e como que as suas ideias foram patrocinadas durante esse período. Isso é uma pergunta fantástica e se você decidir lançar isso, essa questão de pesquisa para entender essa questão acadêmica, né, empresariado na academia, a partir da minha experiência na nossa empresa, ela saiu da Universidade de Chicago, foi licenciada, recebeu uma licença da Universidade de Chicago para utilizar exclusivamente a tecnologia que nós criamos para comercializar. Agora, nós não precisávamos sentar ali no Instituto Polsky, se nós tivéssemos feito 6 meses antes, nem teríamos uma mesa lá, porque nós somos a primeira coorte de empresas para fazer uma incubação lá. Por que nós fizemos isso? Porque nós não precisávamos fazer. Porque eu queria que fosse bastante claro, como membro ali da faculdade, da Universidade de Chicago, que o sucesso da empresa estava sintonizada com o sucesso do nosso centro de empresariado. Então, eu acho que seria uma situação ganha-ganha. E assim as pessoas não ficariam preocupadas, as pessoas para quem eu preciso reportar, eu ainda preciso ser promovida, né, para professora plena. E para eles verem evidência concreta de que eu estava preocupada e eu queria realmente assegurar o sucesso desse negócio, isso beneficiaria a comunidade e também a universidade e seus esforços. Então, eu sempre falo para os empresários que se consultam comigo para eles fundarem isso e eles precisam falar das suas ideias e pensar desde o começo que realmente o que você quer, o que você ganha é o que o seu empregador ganha também, e ele que paga as contas, não é? Nessa nova empresa. Então, isso é um ponto. E como é que nós somos financiados? O meu marido e eu, nós fizemos investimentos pessoais quando eu fundei a empresa. No final desse prêmio de inovação, não sabíamos como que isso seria financiado ou feito. Depois eu achei um parceiro de negócios que também se tornou CEO da empresa. Nós nos encontramos ali no centro de ética e nós conseguimos dinheiro de amigos e familiares e foi assim que nós começamos. Ótimo. Bom, muito obrigado. Eu gostaria de ter os seus comentários finais, porque, infelizmente, vamos ter que terminar em alguns minutos. Você tem algum comentário final para nós aqui no Brasil, para os empresários daqui e as partes interessadas, os stakeholders? Eu diria obrigada, eu fiquei treinando e, como vocês podem ver, falar sobre isso é energizante para mim e é um grande privilégio fazer parte desse ótimo trabalho que vocês estão fazendo e esses temas da sua conferência, esse engajamento, nossa, isso é muito importante. Diálogo, e eu penso nisso como uma extensão de diálogo, coragem, nossa, realmente no meio ali do caos e atitude também. Então, os empresários geralmente são muito otimistas e eu acho que otimismo, mesmo em relação aos problemas da nossa sociedade, o que nós passamos globalmente hoje, isso é necessário se você quiser ser um empresário de sucesso. Então, muito obrigada pelo convite. E eu espero que tenhamos oportunidades para mais conversas mais para frente. Muito obrigado, Shama, pela moderação. Muito obrigado, doutora Lindahl, por compartilhar a sua jornada. Muito obrigado também para a Shyama Majumdar. Estamos muito felizes de tê-las conosco hoje e espero que vocês tenham gostado da discussão. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Muito obrigada, doutoras Shyama Majumdar, doutora Stacy Lindahl e doutor Rodrigo Guindalin.